Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Tamanho não é documento. E o pequeno notável, entre outros tantos adjetivos, a gente poderia usar para falar sobre esse brinquedo, vamos dizer assim, que a gente vai apresentar aqui no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar em todos os detalhes do Fiat Topolino, já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Como eu sempre digo, se chegou um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado, vai ficar por dentro de tudo que aparece por aqui. Beleza? Vamos lá conhecer esse pequenino Fiat Topolino? Bom, antes da gente começar a falar do Topolino, em si, a gente precisa lembrar que em 1936 foi com ele que a Fiat começou a motorizar a Itália. E 2 décadas depois apareceu o primeiro Fiat 500, que também é um carro pequenininho e sucesso incontestável por décadas. É legal trazer esse vídeo aqui para vocês conhecerem o que tem na Europa e que não vem para o Brasil, trazido pela própria montadora. O Topolino ele foi lançado na Europa em 2023, por isso ele é pouco conhecido aqui e tem muita gente que nem sabe que esse carrinho existe. Mas como a gente está falando de um carro atual, vamos dizer assim, você pode ver que os traços do carro são arredondados, os faróis são de LED, lanternas de LED, Ele tem um visual assim bem futurista, para os traços que ele carrega com ele agora em 2025. Mas ao mesmo tempo remete ao Fiat Topolino lá do comecinho, da época da Fiat, com detalhes que a gente vai conhecendo ao longo do vídeo. A gente vai começar a falar do Topolino pela cor. A Fiat escolheu a única cor disponível, não existe Topolino à venda de outra cor, o nada discreto tom chamado Verde Vita. E você tem 2 variações na carroceria, a convencional, com teto rígido e também com portas, ou a Dolce Vita, que traz teto-retrato de lona e uma singela cordinha nas laterais para que, vamos dizer, fosse cumprir a função de segurar o motorista e o passageiro também. Mas eu vou fazer uma pequena pausa, antes de apresentar o Topolino em si, para falar do Topolino, da chegada dele aqui no Brasil. Não, a Fiat não resolveu expandir a linha de produtos com esse novo modelo, seria até um modelo de entrada. Pra você ter uma ideia, nem na Europa o Topolino tem essa função. Na Itália, por exemplo, já fazendo a conversão direta, ele custa mais ou menos R$62 mil. Conversão direta, praticamente o mesmo preço de um Fiat Panda. E aqui no Brasil, o Topolino chega por importação independente. A empresa que traz esse carrinho aqui para o Brasil é a WBC Trade, empresa que fica localizada em Uberlândia e é especializada em veículos raros. Caso você veja algum exemplar desse ou outro carro que você queira trazer para o Brasil, você vai ter que procurar o pessoal dessa empresa. Se você for numa loja da Fiat, por exemplo, de forma nenhuma você vai encontrar ele à venda. Bom, o preço, ele parece um brinquedo, mas só no tamanho ele é pequenininho, viu? Porque o preço dele é grande, R$197 mil pelo Dolce Vita e R$210 pela opção de teto rígido, capota fechada. Só para você ter uma ideia, com essa grana toda é possível você colocar uma Fiat Toro na tua garagem. Só que mesmo assim, 20 unidades já foram vendidas em apenas 2 dias. E o público-alvo quem são? Óbvio, ricaços que comprariam, por exemplo, um quadriciclo, um carrinho de golfe, só para deslocamento em campo fechado, condomínio, por exemplo. Vocês já devem ter percebido, Esse carrinho não é para pegar estrada, ele é só para ir, como eu falei, dentro de condomínio, da sua casa para a casa do vizinho, E ainda assim, custando R$200, tem gente que compra. Bom, em percursos menores tem uma série de elementos presentes em um carro comum que são totalmente dispensáveis no Topolino. A versão fechada, por exemplo, ela tem apenas ventilação forçada. Opcionalmente, preste bem atenção no que eu disse, o cliente pode comprar uma caixa de som para conectar o próprio celular e aí poder sonorizar o ambiente. Agora, ar-condicionado, direção assistida, regulagem de altura de banco, mas de jeito nenhum, nem pensar. Airbags, também não. Tal qual a lista de itens de série, o Topolino do século XXI é pequenininho, assim como seu tamanho, viu? São 2,53 o comprimento do carro inteiro,
tem carro que tem um entre-eixos muito maior do que isso aí. Só para você ter uma ideia, né, do porte, do quão pequenininho ele é, esses 2,53 é a mesma distância do entre-eixos de um Fiat Pulse. E no Topolino, o entre-eixos é de só 1,73. Largura, modestos 1,40 m, insuficiente para evitar que os ombros dos dois ocupantes se toquem o tempo todo. Você vai andar se esbarrando com um passageiro do teu lado. É pequenininho, é apertadinho e não espere conforto, já que os assentos de plástico mal dão conta de suportar as costas e o quadril de quem vai sentar ali. Bom, e como eu tenho dito ao longo do vídeo, né, tudo nele é pequenininho. Números do Topolino, movido por um motor elétrico traseiro de apenas 8 cavalos e 4,5 kg de torque. E pesando cerca de 500 quilos, ele consegue chegar a 45 km de velocidade máxima. E para alimentar este pequeno brinquedo, uma igual modesta bateria de 5,4 kWh. E com essa bateria, o pequeno Topolino consegue rodar até 75 km com uma carga. Para abastecer, nada de plug especial, aquela coisa toda não. Basta você encontrar uma tomada caseira, colocou lá, a carga completa leva no máximo 4 horas e os 3 metros de cabo, que são mais longos do que o próprio veículo, ficam enrolados, né, na coluna B do lado do passageiro. O Topolino ele é tão diferente, né? Ele parece um brinquedo, mas na verdade ele é um veículo mesmo, né? É tão singular que nem é preciso esperar ter 18 anos para você poder dirigir. Na Europa, como é enquadrado como quadriciclo, ele pode ser conduzido por adolescentes a partir dos 14 anos, a depender, é claro, dos pais. Aqui no Brasil, não existe homologação para esse tipo de carrinho, então ele é impedido de receber placas e assim ele não pode circular nas ruas, somente circulação restrita a locais completamente fechados. E ao contrário, lá da Europa, né, onde o Topolino ele é visto assim como uma solução de mobilidade, né, para os grandes centros congestionados, no Brasil ele é só um brinquedo de gente muito rica. A própria Fiat parece não ter interesse, né, em importar oficialmente o carrinho que é feito no Marrocos, eu acho que eu não disse isso no vídeo, né, mas ele é feito no Marrocos, ou até mesmo tentar homologar ele para que ele possa ser emplacado e vendido regularmente aqui no Brasil. Mas e aí, agora eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Este pequeno faria um papel gigante por aqui no Brasil? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião, se você achou bonitinho, se você gostou, faria sucesso no Brasil? Deixa aí que eu quero saber. O PH fica por aqui e a gente se fala no próximo vídeo. Eu espero você. Um abraço, Deus abençoe e até lá. Tchau!